Então, o tema de hoje é gestão de tempo e vamos para o slide. Eu tenho aqui, né? Vamos testar aqui se está tudo certo. Aí, ok. Deixa eu trazer alguns dados iniciais para vocês do Brasil hoje, ok? Brasil, tá? Não estou falando de globo. Eu peguei nação brasileira porque é a nossa realidade. 82% das pessoas não usam nenhum sistema de gestão de tempo. Quando eu falo nenhum, é nenhum. Nem algum aparato tecnológico, ou um caderno comprado na papelaria, não importa. Ou qualquer coisa que possa me ajudar a gerir melhor o meu tempo, com tarefas, com rotinas, etc. e tal. Eu estou falando de 82%, é muita coisa. Isso explica outros dados, como educador financeiro, está agora 78,2% dos brasileiros estão endividados. Tem alguma dívida ativa, foi para o exercício posterior, ficando alguma demanda do exercício anterior. E não estou falando do exercício no campo anual, mas no campo mensal, ok? Não conseguiu vencer. A economia, o Brasil não está bem das pernas, ok, mas 56% dos brasileiros não tem nenhum tipo de controle pessoal, orçamentário, doméstico. Não tem controle pessoal. É mais da metade da população. Vamos ver o que vai dar. Passa o cartão e vê a explosão, dá no final e está tudo certo. Então, é muito a nossa cultura de nós sermos muito desorganizados. É muita coisa do Brasil isso. Diferente de outras nações que os números são bem melhores. 61,9% dos jovens não fazem gestão de tempo. Por que eu fiz menção dos jovens? Porque nas faixas etárias estudadas, a juventude é o que está no papel pior. O jovem de hoje mesmo está meio que mais em Nárnia de qualquer outro lugar, muito aéreo, encontrou-se um pouquinho melhor essa porcentagem já nos adultos e tal, na esfera de uma responsabilidade maior familiar e corporativa, mas nos jovens aqui o pior índice. Por isso que, bom, eu sonho, aí eu sou sonhador aqui falando, né? Com educação financeira já no ensino primário. Aleluia, nas nossas escolas, aleluia, né? E com isso uma série de outros ensinos conjuntos e que gestão do tempo inclui. E 55,7% das pessoas afirmam que não planejam o seu dia. Não tem um planejamento assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Porque quando há planejamento, há uma otimização do tempo, há um ganho na execução das tarefas, ok? Então, estou falando aqui, eu trouxe alguns dados iniciais, justamente para mostrar para você que a coisa está feia. Tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, o que é o resultado desse cenário todo? É isso aqui, ó. A gente vive apagando incêndio. Sim ou não? Os nossos dias, eu se deixar, irmão, hoje mesmo foi um dia, tem dias e dias, né? Eu vim para cá 7 e pouco da manhã, 8, nós tínhamos a reunião geral do COPAB, que é um conselho de pastores aqui da cidade, regional, e nós recebemos uns 100 pastores hoje aqui nessa casa. Teve troca de diretoria, etc e tal, e aí, daqui, gente, estou até agora. Não sei nem quantas horas dá isso. Se for contar das 7 da manhã, vou dormir, sei lá que horas. Não sei nem quantas horas de trabalho dá isso. É muito. Só que se for todo dia, isso é uma loucura, né? Óbvio. Não dá, não sei, nenhum ser humano aguenta. Mas, na maior parte do tempo, a gente está andando ou realizando as nossas ações de forma reativa e não intencional. Aí está o problema. Nós reagimos às demandas do dia, sim ou não? Uma ligação, não sei o que, resolve lá, mas não programamos o nosso tempo de forma intencional. É óbvio que vai aparecer abacaxi durante o dia. Eita, que aparece um monte, né? Aquela ligação inesperada e não sei o que e tal. Mas isso pode acontecer um dia, 2, mas virar uma rotina, você ser um apagador de incêndio maior,
aí não vai dar. Realmente o seu nível de produtividade vai lá embaixo, a frutificação vai lá embaixo, e o teu propósito nessa terra é comprometido. Então não dá para a gente viver só apagando incêndios. Então vamos lá. Uma pessoa comum, ela pode estar perdendo de 2 a 4 horas por dia, é a média. Estou falando todos os estudos aqui reais, dados reais e atuais, tá? Alguns de 2025, final de 2025, do último exercício. Então estou pegando o último exercício brasileiro, 2025. Por dia em atividades pouco produtivas. Então assim, ó, eu posso perder de 2 a 4 horas por dia em atividades pouco produtivas. Nós vamos ver que atividades são essas. E se eu levar de 2 a 4 horas por dia em atividades que são pouco produtivas, ou alguns vão falar de baixo valor, ou até improdutiva, isso vai dar um dia inteiro por semana. Só fazer o cálculo. 4 vezes 7. 60 dias por ano de inutilidade. Quando você soma no macro, você vai ver que é muito tempo, né? Aí soma na tua vida, soma e vai somando isso aí, né? Então, como a gente pode melhorar isso? Como melhorar isso? Eu separei aqui 1, 2, 3, 5 dicas para hoje. Foi o que eu escrevi ontem. 5 tá bom. Essas 5 aqui já mata, você tem notas aí, anota no notas, se você tem alguma coisa, anote, abre o celular, não tem problema, só deixe modo avião lá e não entender ninguém agora, pelo amor de Deus, e vai anotando alguma coisa, porque vai ser importante. São 5 dicas aí essenciais, que eu acredito que vai te ajudar e muito. A primeira delas, identifique prioridades. E quando eu falo identificar prioridades, eu estou falando das prioridades macro. Tudo começa com o macro. O que é prioridade para você hoje? Pode ter vindo um diagnóstico de diabetes, de isso e daquilo, a academia virou prioridade. Você está entendendo cenários e cenários? Um caso de doença, o médico te enquadrou e falou assim, ó, ajuste a alimentação, exercício físico, para você saiu de um patamar aqui e veio para cá. Toda uma empresa e uma futura projeção de promoção está completamente coadunada a um novo idioma, o inglês, por exemplo. Aprender um novo idioma, saiu daqui, virou macro. Ok? Aperfeiçoar o produto que você vende, comercializa, macro. Deus, macro. Família, macro. E para nós cristãos, ainda tem a questão do fruto do relacionamento com o Espírito Santo, que ele vai te apontando coisas que você precisa desenvolver agora, por causa de um chamado posterior lá na frente, porque Deus é aquele que já vê lá na frente. Nós não vemos agora, mas ele vê. E se você tem relação com Deus, as prioridades macros, muitas delas vão ser apontadas pelo próprio Criador. Isso é interessante. Então vamos lá. Citar alguns exemplos aqui de macro. Eu acabei falando. Deus, na minha pirâmide, Deus é a primeira. Falava para os meninos lá que família também é prioridade. Por exemplo, Deus é a minha primeira. O meu devocional, o meu momento de leitura bíblica e oração é macro para mim. É prioridade máxima. E não é porque eu sou pastor, não. É porque eu sou filho de Deus. Independente de uma função que eu possa ter. Aliás, quando eu me converti em 96, nunca pensei nem em ser pastor na vida, mas isso ali já fazia parte da meu macro. Prioridade macro para mim. Família, macro. Eu viajo muito. Faço muito bate-volta.
amanhã cedo eu vou para São Paulo, volto domingo à tarde para pregar aqui domingo à noite. Eu me movimento, as nossas igrejas. Semana passada eu estava nas nossas igrejas do Tocantins. Essa semana eu vou visitar as igrejas de São Paulo. Semana que vem estou visitando as igrejas da Flórida. Na outra, sei lá onde é que eu vou estar, nem lembro agora, mas em algum lugar desse... Ou às vezes é pertinho, Guabiruba, ali, né? Aí é melhor, né? As igrejas aqui de perto, Gaspar, Nova Trento, aí é mais tranquilo. Mas família, nesse ponto, é macro. Sabe o que eu fiz hoje? Falei para o Xande e para o Lúcio, não. Falei para 2 ali atrás agora. Hoje nós estávamos num monte de pastores aqui. Um pregador, um bispo de Florianópolis, amigão meu, trouxe uma palavra poderosa. E tinha um almoço específico com ele. Me convidaram. Eu falei assim, perdão, essa eu vou deixar passar. Eu tenho um compromisso. Ah, tá bom, pastor, Deus abençoe. Eu saí e fui lá na escola da minha filha, fui almoçar com a minha filha de 13 anos, esse era o meu compromisso. Falei, o pai vai te pegar aí, vamos almoçar, escolhe o lugar. Eu quero ter tempo com você, porque as minhas filhas são prioridade macro. Você entende isso? Se você não começa estabelecendo o macro, nem continua. Agora tem gente que não sabe nem o que é macro na sua vida. Aí, pelo amor de Deus, já fundiu o motor da parte 1 da coisa. O que é macro para você? Hoje eu sei, de cor e salteado, o que é macro para mim. Porque é em cima disso que todas as outras coisas vão ser listadas, etc, e etc, etc. Posso dar uma dica que te ajuda na identificação do macro? Já falei aqui sobre Deus, é ok, né? Deus é o nosso ajudador, depende da sua religião, não importa. Comunhão com Deus não fala de placa, né? Fala de você e Deus. Agora uma dica que aqui é técnica. Faço uma pergunta que é isso aqui, ó. Em vez de você perguntar o que eu preciso fazer, pergunte, o que se eu não fizer a minha vida piora? Aí está uma boa dica do que é macro para você. Sim ou não? Sua vida piora amanhã como se você deixar de fazer o quê? É uma boa pista para o macro, sim ou não? Então pega essa. Pega essa que é boa. Eu já fiz essa pergunta usando essa técnica e as minhas respostas me deram já um bom mapa do que é necessário e macro para mim. Se eu não der tempo à minha esposa, o casamento vai fundir, né? Se eu não der tempo para a saúde e tal, é uma coisa de pastores. Fala na nossa turma aqui. Quando eu me converti na década de 90, qual que era a máxima pastoral? Pastor que não tem pança não inspira confiança. Sim, gente, era o nosso dito popular, estou falando sério. Uma boa e avantajada barriga era sinônimo de experiência. Daí, eu estava nessa também, aí tá bom. Aí uma vez eu fui confrontado por Deus, por amigos, cara, você está já com 100 e lá vai pedrada quilos e assim, você precisa fazer alguma coisa. Aí eu tirei lá prioridade 0 e botei numa prioridade alta. Foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Meu professor está aqui, né? O professor Marcelo. 11 anos treinando junto, né? 11 anos. Vai dar 11 anos, né? Não deu ainda. Vai 10 anos e alguma coisa. É uma década já. Achei algo que botei no macro. E não importa onde eu estou, às vezes eu estou em sei lá, algum país, eu procuro núcleozinhos para ir lá visitar, fazer um rolinho, um treino. Faz parte. O que se você não fizer a sua vida priora? Vamos para a segunda dica. Agora, você vai listar as suas tarefas e prioridades no campo micro. Ou seja, depois de organizar toda a parte macro, você vai ter lá elas muito bem, nós vamos agora para a execução de tarefas. E aí, para a execução de tarefas, eu vou dar algumas dicas práticas para você. Eu planejo o macro, ok? O que é o segundo ponto? É como eu vou desenrolar o macro dentro do micro agora, da minha rotina.
Estou sendo entendido até aqui? Tudo certo? Como eu desenrolo a coisa agora no micro. E aí vamos para algumas dicasinhas boas de gestão de tempo aqui. Primeira, planejar o dia na noite anterior. Tem alguém que faz isso aqui? Não? Aí, alguns. Isso é uma beleza. Eu chego em casa agora, eu planejo o meu dia, eu vou atender quem, eu vou não sei o quê, eu vou treinar no horário tal, que eu ando com o kit academia já dentro do carro, né? Tal, paro, treino, tal lugar, tal, não sei o quê, ok, vou isso, amanhã tem aquilo, eu já planejo e já se eu vejo se vai dar um entroncamento de agenda. Hoje eu percebi, quando eu analisei a minha agenda ontem à noite, eu percebi que num deslocamento, entre saindo de uma empresa, orando por um amigo empresário e vindo para cá e voltando, eu falei, não vai dar tempo. Eu saquei um e joguei para outro dia. Falei, olha, não vai dar, vamos botar para outra, porque eu vou comprometer algo com você e vou falhar. E em vez de não falhar, mas tudo isso eu percebi por causa de uma análise da minha agenda no dia anterior. A gente comete menos gafe, tá? Porque coisa ruim é dar bolo, né, marcar com alguém e não ir, ou em cima da hora dizer, não, a pessoa se preparou para esperar em alguma situação específica. Geralmente, colocar o trabalho pesado primeiro, é uma dica. Faça a tarefa mais difícil nas primeiras horas do dia. Vai evitar procrastinação e desgaste mental acumulado, inclusive. Que ao longo do dia a mente vai, né? Eu costumo colocar as coisas, claro, meu primeiro ponto é Deus. Eu começo o meu dia me ligando àquele que é o autor e consumador da minha fé, Deus. Me conectando a Ele, orando, lendo e pedindo a graça e a bênção dEle para o restante do meu dia. E depois, sair fazendo o que é necessário. Agora tem uma terceira dica que eu acho uma dica de ouro. E isso depende de gente, pessoa para pessoa. O que é? Qual que é o seu horário do dia que você está mais aceso? Cara, isso muda muito de pessoa para pessoa. Sim ou não? Alguns é das 5 às 7 da manhã. Outros, Deus me livre, 5 da manhã. Me acorda, eu vou ficar assim, ó. Né? Não, o seu horário de pico é final da manhã. Não, meu horário de pico é meio da tarde para frente, a segundo bloco da tarde, é à noite. Tem noturno aí? Eu era da meia-noite às 3 da manhã, no passado. Era o horário que eu mais produzia com intensidade. Mas aí eu fui aconselhado por médicos, fui aconselhado por os médicos aqui da igreja que acompanham a gente. Assim, pastor, você não vai sentir problema agora, você vai sentir a longo prazo. Noite foi feita para se dormir. E aí de tanto me convencer, eu fui ajustando o meu relógio biológico, porque para mim, da meia-noite às 3, era um canhão. Silêncio, tudo, né? Mas não dá, tive que ajustar isso. Geralmente à noite é onde eu estou mais pilhado e na segunda metade da manhã, que compreende ali das 9h30 ao meio-dia. É aonde eu estou assim, eu não sei, é um senso de... E você? Então eu tento programar as decisões mais difíceis, a produção de alguma coisa que a mente está tinindo nesses horários. Eu não vou deixar para desenvolver uma mensagem. Por exemplo, ontem de manhã, do período da 9h30 ao meio-dia, que eu desenvolvi isso. De hoje. Porque é o meu período de maior liberação mental, de não sei te explicar, a coisa está fluindo. Agora, vai eu fazer agora 11h30 da noite, ou depois do almoço, depois do almoço daquela baixada, né, gente? Alguns não, né, cara? Mas, enfim, eu não sou o cara de acordar às 5 da manhã. Acho bacana quem consegue. Tinha um pastor amigo meu, que era meu pastor, que toda a campanha de oração que ele fazia na igreja era das 5 às 6. E eu ia por obediência com ele, porque é o horário que ele ia, eu ia junto.
Mas, cara, aquele cara estava às 5 da manhã, pulando num pé só, assim, ó, na igreja, e eu assim, ó, lutando para sobreviver. Então, aquilo foi uma oração que não sei lá que oração foi, aquilo é uma vergonheira, na verdade, não é uma oração. Mas até o pico e tal, eu acordo um pouquinho depois, 7, 7h30. Se eu vou dormir muito tarde, 2, 3 da manhã, estico até umas 8, 8h30, mas eu evito, né, essas coisas noturnas demais. Agora, pegue a sua agenda e vá listando, tá? Liste as prioridades. O meu mapa de agenda que eu uso está vermelho, amarelo, verde, azul claro, azul escuro, e cada uma dessas cores use alguma coisa, que é o próximo ponto agora, para te ajudar a lembrar do que é do macro, mas o micro que você está colocando. Então, é uma boa dica. A terceira é, use a tecnologia ao seu favor. Ok, mas para falar da tecnologia a favor, eu vou falar dela primeiro como vilão, antes de falar dela como uma benesse para nós, como vilão, ok? E aí a gente tem que falar algumas coisas aqui, irmãos, que é um dos maiores roubadores de tempo hoje, é a própria tecnologia, a própria internet. Porque o tópico aqui é usar a tecnologia a favor. Graças a Deus nós temos hoje mecanismos, apps gratuitos, Apple Store, Play Store, ou seja lá o que for que você possa usar, que são gerenciadores pessoais, eles emitem alertas. Usa algum gerenciador pessoal aqui, algum de vocês? Qual? O tempo de limite na rede social, boa. Corta tal e acabou. Boa também. Mas aonde você coloca esses alertas? No próprio celular, usando o teu celular. Certo. Sim. Separar. Distrações. Muito boa, muito bom. Vocês entenderam o que ela falou ali? Ela separa o celular pessoal do que está no trabalho ela limita os alertas necessários para que ela... Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vamos a alguns dados interessantes sobre o vilão, que é a tecnologia, para depois falar da benesse? Vamos lá. O brasileiro passa, em média, 9 horas e 32 minutos por dia conectado à internet. Estou incluindo o trabalho também, tá? 9,32 é a média. Você percebeu que é mais tempo conectado do que dormindo? Considerando que uma pessoa dorme de 7 a 8 horas, 6 a 8, é a média? Pelo menos é a média aconselhada, né, por médicos. 6 a 8, para ter uma boa, enfim, não vou entrar aqui na questão médica, mas 6 a 8. Então veja bem, as redes sociais, dessas 9,32, é onde vem o nosso principal dreno de energia. É aqui, nessa aqui. Eu não sei se tem aqui um dado ou não. Deixa eu ver, acho que não vem. Aqui. Opa, passei coisa demais. Vamos lá. Eu estou voltando lá. Usa a tecnologia ao seu favor. Aqui. O maior dreno vem das redes sociais. Das 9,32, a média é 3,34 horas por dia que nós gastamos só em redes sociais. Eu estou falando de distrações que roubam o teu tempo de você ser produtivo, seja lá qual é a área que você está inserido na vida. Porque engraçado é uns memes novos que aparecem aí, né, irmão? Então, é inconsciente a gente ficar no Reels, né? Enfim,
Entenda uma coisa, vamos fazer uma escala anual, 3,34 horas por dia são redes sociais das mais diversas, inclui todo um pacote aí de TikTok, um Facebook aposentado, todo mundo tem, mas entra de vez em quando, um Instagram, que é o principal, e outras aí que eu não vou, sei lá. Isso dá, numa escala anual, 54 dias por ano. Vamos considerar 3 horas, ponto 34 por dia. Vai dar 54 dias por ano. Quase 2 meses inteiros que a gente gasta no ano em rede social. Não, estou falando sério. Quando a gente joga para o macro, fica apavorante. Quando a gente joga para o macro, apavora. Dilui isso no dia a dia, a gente não percebe na nossa correria, não é verdade? Agora joga essas 3,34 numa amplitude anual para você ver. E esse tempo gasto em rede social, a não ser que você trabalha com marketing digital ou coisa do tipo, os especialistas chamam de consumo passivo. É um alto gasto de tempo para um baixo retorno. O retorno zero, na verdade. É a dopamina ali um pouco para aliviar, né, a tensão, o estresse, uma interação, uma boa risada, mas é um alto nível de investimento de tempo para um retorno quase nenhum. Você sabe quanto tempo você usa na rede social, no Instagram seu? Ou você tem medo de dar uma olhada lá no o resultado que vai vir? Porque dá para ver lá, tá? O dia por dia. No WhatsApp. WhatsApp é terrível também, irmãos. Eu recebo um caminhão de mensagem todos os dias e eu estou agora selecionando para gerir melhor o meu tempo, estabelecendo horários específicos de resposta para ganhar tempo, otimizar o meu tempo. Porque senão a gente passa o dia inteiro respondendo mensagem, sim ou não? O dia inteiro. Isso vai te tornar totalmente improdutivo. Nós apagamos incêndio, estamos respondendo todo mundo o dia inteiro e não estamos produzindo aquilo que é para produzir, ou crescendo em conhecimento, ou seja lá o que for. Então vamos aqui, alguns dados a mais também interessantes. Vamos dar uma olhadinha em alguns volumes totais no Brasil que eu trouxe do último exercício. Os brasileiros gastaram 301 bilhões de horas em aplicativos em 2025. São 133 bilhões de horas dessas 301 em redes sociais. 51,6 bilhões em apps de mensagens, como o WhatsApp. E redes sociais disso tudo são o maior ralo coletivo do país, de tempo. O nosso tempo, como resultado de pesquisa clara, com dados claros, aonde o brasileiro tem mais jogado o seu tempo fora hoje, são redes sociais. Então, eu posso usar a tecnologia ao meu favor? Devo, como a irmã ali falou ali de maneira muito pontual, colocando limitação, etc., alertas para isso, para aquilo, tal, usar gráficos, a tecnologia, aplicativos, tabelas para isso, tabela para aquilo, para organizar o dia, para organizar a tarefa. Existe hoje aplicativos para gestão de tempo, que ele não trabalha, não é controle financeiro, tá? Não estou falando de controle orçamentário, ativo e passivo, bababá, bababá. Estou falando de execução de tarefas mesmos. Ninguém usa um desse. Esse é mais raro de usar, mas tem, tá? Você programa as suas tarefas. E ele também vai emitindo alertas que você define quanto tempo antes o alerta cai para você, na sua própria tela do celular. Tá? Agora vamos para algumas dicas importantes. Eu costumo, nesse ponto aqui, de usar a tecnologia a favor, eu agrupo as tarefas que são parecidas no mesmo período, torna o teu dia mais dinâmico. Tarefas muito opostas na sua complexidade requer uma transição mental muito grande, sim ou não? Pô, eu estava aqui
como diz o pessoal do Oeste, fui carpiolote. Aí depois de carpiolote, eu fui lá para o computador. Não é uma transição bruta de experiência, de atividade? Então, a tua produtividade, ela é acentuada quando existe um agrupamento de atividades que são similares. Fez algum sentido para você? Eu vou deixar de manhã tudo que é produtividade, eu vou juntar tudo que é resposta orçamentária nesse período. Porque a gente, quando dilui as atividades também sem inteligência, poxa, vou responder orçamento 9 da manhã, vou responder orçamento 1 da tarde, vou responder orçamento... Pelo amor de Deus, gasta energia numa tarefa só, no modo grupamento. Você ganha mais tempo, porque a sua mente já está condicionada àquilo, o seu comportamento, a sua força. Então eu separo num dia, por exemplo, eu tenho uma hora do dia que eu separo para pagamentos. Pego alguma coisa da Sara, minha pessoal, da minha empresa lá, de materiais e tal. Eu agrupo aquilo num dia e eu gasto a minha energia para aquilo, sessão pagar boleto. E dá-lhe pix, o que vier depois, tem que pagar, só amanhã naquele horário, a não ser que é uma coisa muito, entendeu? Faz agora, porque agora é agora, não, ok, mas a maioria, porque já há um planejamento, como educador financeiro, eu planejo os pagamentos dos 30 dias do mês, o mês anterior. Cai lembretes para mim, dia tanto, hoje, conta de água, IPTU e tal coisa, o lembrete vem. Isso chama gestão ativa, e a nossa mente, irmão, ela é falha. Então, se eu tenho um controle ativo de finanças, eu já começo o meu mês com todo o planejamento dos 30 dias já financeiro, os pagamentos. E eu tenho dentro do macro, do meu dia micro, o horário específico que eu agrupo aquilo para ganhar tempo. Então, agrupamento de tarefas similares ajuda demais. Ajuda muito. Muito. E só voltando ao WhatsApp, eu sei que tem gente que trabalha, né, gente? Eu não sei como é que é a sua função, não sei como é que é o seu trabalho no dia a dia. Mas se você puder, use a mecânica do WhatsApp para a mesma mecânica dos agrupamentos anteriores, se você puder. Só que eu sei que o WhatsApp, às vezes, uma vez por dia só pode complicar. Que seja 2 ou 3 vezes por dia, uma manhã, geralmente eu faço assim, uma manhã cedo, depois do meu devocional, eu dou uma olhada, ao meio-dia, final da tarde. Eu estou usando 3 vezes ao dia a mecânica de entrar e dar uma respondida. E vamos desovando a coisa. Não fica nada atrasado, mas faça-se as coisas se encaixarem no seu tempo, e não você responder ao tempo de todo mundo. Porque o maior prejudicado é você. Tudo nessa vida as pessoas vão falar que é urgente. É urgente falar com você. É urgente que você tem que vir aqui. Será que é mesmo? 98% é balela. É urgente coisa nenhuma. Vai ter uns 2% que o cara está querendo se focar no pé de goiaba, realmente. Mas você tem que sair correndo. Mas a maioria é urgente coisa nenhuma. Então, fazer as coisas andarem no seu tempo é benéfico até para a sua saúde, tá? Física e mental, tá? Pelo amor de Deus. Você não dá uma tela azul ali depois na esquina, tá? Que se você está bem planejado, usando a tecnologia, eu uso muito a tecnologia ao meu favor nesse sentido. É o meu mapinha que eu abro. Aí agora eu tenho uma conjunta ali, a tela com a minha esposa, os aplicativos se conversam, e aí eu altero aqui uma agenda, já cai para ela fala, já tal, e a minha agenda dela, eu estou pregando aqui hoje, dando uma palavra, e ela está na Nadonep, pregando agora. A minha agenda e a dela é toda costurada. Hoje, ela falou, meu amor, vamos repassar a agenda, só para relembrar. Repassar não precisa, eu repasso, mas já está ali escrito. Cai para mim a agenda dela e a minha. Então eu percebi, puxa, amanhã à noite eu vou estar num negócio em Reino e você na Donep.
dando o seu testemunho de vida. Sabe que é a DONEP, né? Associação dos Homens de Negócio Pleno, né? Do Evangelho Pleno. Então vamos lá. Agora, vamos correr, gente, meu Deus. Próximo. Determinar prazos é fundamental. Por que determinar prazos é fundamental? Para fazer com que os ponteiros do relógio comecem a trabalhar ao seu favor, é preciso eu colocar uns prazos nas tarefas que eu estou pronto para executar, irmãos. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso vai ser uma forma de você se cobrar. Por exemplo, eu lancei um livro em italiano agora, nós lançamos o nosso primeiro livro em italiano, e esse livro em italiano, a editora, a Vedo Editore de Roma, ela me deu um prazo muito curto de produção. Eu sentei com a minha esposa assim, a gente tem um livro enorme para escrever, de quase 400 páginas, para começar a produção na Itália, temos que entregar a produção ao Brasil. Eu sentei com ela, determinei os prazos, 15 dias para essa confecção desse grupo, e tal, e tal, e tal, e tal. Fatiei o prazo que eu tinha aqui, não era grande, em prazos de execução, e bora para frente. Gente, organização nessa vida é tudo, viu? Tem pessoas com talentos inimagináveis. Pô, você olha para a pessoa assim, cara, o cara é bom de oratório, o cara é bom de comunicação, mas é um baita de um desorganizado, e a vida não vai para frente na velocidade que deveria, não porque Deus não é bom, ou o diabo é muito ruim, ou as coisas não cooperando ao seu favor. É que a vida interna é um caos. A pessoa não se acha nem dentro dela. Então não consegue produzir e andar naquilo na velocidade que deveria, pelo sua desorganização. Então eu vou colocando prazo. Nós temos uma obra grande lá agora. Falei, Anderson, qual é o prazo? Claro, pode dar uma furada no prazo? Pode. A obra dos banheiros vão terminar quando? Pastor, 45 dias. Eu fico em cima desse prazo. Eu cadastrei o prazo agora no meu aplicativo ali. A obra dos banheiros da igreja são 45 dias. Ok? A obra do meio, galpão 2, tem o galpão 1, galpão 2 e o galpão 3 onde você está. Vamos estabelecer um prazo de início de obra? Sim. Quanto? 70 dias, ok, está aqui o prazo. Porque senão, gente, vamos lá, os dias não passam tão rápido? Que dia que é hoje? 16 de abril. Não era, parece que ontem que você estava na mesa de Natal com a sua esposa, lá a família comendo, sei lá, o frango, sei lá, o peru, sei lá o que for. Não parece que foi ontem o Natal? Já é abril. Passa rápido, né? O tempo passa, o tempo voa e a pombança do Merinos continua no avô. Mas assim, o tempo está passando muito rápido. A Bíblia fala sobre isso, que os nossos dias são como uma sombra que passa, um vento, um sopro. Os dias do homem são assim. Então, como os dias parecem, a impressão é que cada vez está mais acelerado, a gente precisa remir o tempo e nos organizarmos, porque a coisa mais preciosa que Deus te deu, que é a sua vida, mas é o seu tempo. Então, se você está jogando pelo ralo isso, irmãos, coloque prazos. Prazo para uma formação, prazo para um estudo específico, prazo para ler a Bíblia inteira. Não, vou botar um prazo. Eu vou ler em 8 meses. Vou procurar, inteligência artificial te ajuda um monte hoje também, né? Pelo amor de Deus, né? Procurar plano de leitura bíblica em 8 meses. Meu Deus, como está fácil hoje. Pá! Pronto, está aqui o meu prazo. 8 meses eu tenho que fazer essa leitura e eu chego lá. Então, estabelecer prazos e se cobre nesses prazos é importante. Vamos lá. Estabelecer quanto tempo você tem para realizar cada atividade, contando uma margem de imprevisto, amém, gente? Imprevistos acontecem. É fundamental para manter em ordem a sua organização pessoal e administração do seu tempo. Eu estipulo métrica de tempo e de prazo para tudo, tá?
Ainda que você não consiga, dê um imprevisto muito grande, ok. Beleza, a gente prorroga um pouco mais, mas está dentro de um planejamento pessoal. Isso aqui é importante demais. Então vamos lá agora para o quinto e último, e depois tem só uma... Organize os ambientes. Isso aqui eu pego no pé da galera que eu vou te falar. Organização é a base do gerenciamento no tempo pessoal. Você já foi no escritório de algum amigo que é uma zona, irmão? Você já foi assim, não? O cara não sabe, cara, soltaram uma bomba atômica aqui dentro, explodiu tudo e ele está ali, jogado ali dentro. Aí ele quer um papel, 3 dias para achar o papel. A organização, eu era controlador, eu era auditor de um hospital. E dentro do nosso núcleo da auditoria estava a controladoria. Não sei se alguém já trabalhou em controladoria aqui. Tanto patrimonial como de execução de processos. Então nós íamos, e é chato, você está numa empresa e você auditar o trabalho dos seus amigos. Então você sempre é o vilão da parada. Sempre você é o vilão, né? Era lindo quando a gente ia, era um hospital privado, a gente ia, os auditores, em alguma... Por exemplo, vamos tirar esses 10 dias aqui para dar uma olhada em todas as notas de entrada e saída dos setores que realizavam compras dentro do hospital. Eram 5, 6 setores. Ia lá no almoxarifado, na farmácia, e tá, cadê as notas de entrada do mês anterior? Tinha gestor de departamento, abria a caixinha, no clips, tudo aqui. Falei, beleza. A auditoria demorou 10 segundos. Não tinha uns lugares que eu ia. Eu já sentava assim, traz um café. Que até o cara achar as notas, no meio daquele tiroteio. Falei, como é que você trabalha? Um dia eu chamei ele para um almoço, falei assim, cara, a sua desorganização pessoal está interferindo completamente no seu desempenho, na sua produtividade. Você é um cara bom, talentoso, mas começa organizando a sua vida. Mas um tem mais facilidade do que o outro, sim. A questão dos temperamentos. Minha esposa, que é especialista no assunto, né, é analista formada, influencia muito. Fleumático como eu, tem fleumático aí não? São mais metódicos, né? Sanguíneo é mais... Não vou dizer que tem sanguíneo aí. Mais estabanado. Agora, não existe temperamento bom ou ruim, tá? Existe temperamento onde você não encontrou um lugar de maturidade. Maturidade potencializa o temperamento nas suas qualidades e virtudes, e a imaturidade potencializa os defeitos. Então, se você é uma pessoa que alcançou uma maturidade, o seu temperamento trabalha a seu favor. E você vai encontrar um mínimo de gestão pessoal. E tenha humildade de reconhecer que às vezes é uma área de debilidade da sua vida e chame alguém para te ajudar, viu? Não é vergonha não, tá? É assim, a esposa, o esposo, ou uma pessoa trabalha, olha, cara, eu tenho dificuldade numa organização pessoal, me ajuda. Cara, é mais bonito isso do que qualquer outra coisa. Até o teu computador, irmãos. Tá certo que hoje dá ali. Esses dias eu fui num cara, eu queria um arquivo. O cara não tinha nenhum tipo de gestão e organização pessoal, não existia uma pasta, existia um balde jogado as coisas lá dentro. Eu falei, tá, procura pelo nome. Eu falei, não sei que nome que eu dei. Eu falei, ai meu Deus. Resumindo, o cara tem que fazer tudo de novo. Você sabe que é uma coisa simples, organizar pastas num computador, pelo amor de Deus. Sabe isso aqui? Dá um nome correto para cada coisa. Isso faz parte de organizar os ambientes que você trabalha, que você atua. E posso falar uma coisa? Eu chego numa empresa, eu entro em muitas, eu olho para um gestor, a mesa dele é uma bagunça, na hora, qual é a mensagem? A vida pessoal desse cara está uma bagunça também. O trabalho é apenas um reflexo da sua gestão pessoal. A vida dele deve estar um caos. Desorganizado aqui dentro. Quando eu estou emocionalmente desorganizado, tudo que eu toco
reflete a minha condição interna, sim ou não? Não, vamos aqui baixar a pressão só para você entender. Vamos lá. Preciso terminar, gente. Quero só falar de uma técnica. Existe uma técnica chamada Pomodoro. Vou falar dela rapidinho. Você já ouviu falar, não? Técnica Pomodoro. Ela ajuda muito na gestão de tempo, só que algumas pessoas, eles deram uma amplitude maior na técnica Pomodoro. Que ela é a técnica Pomodoro, lá o idealizador foi um italiano chamado Francesco Cirillo, tal, que ele trabalhava o seguinte, vê se eu trabalho aqui no próximo slide, está aqui, está melhor. A técnica Pomodoro inicial fala de desopilar a mente para um alto nível de... Só um que ouviu sobre essa técnica, ela é bem difundida assim. Só 2, 3. Você trabalha 25 minutos, descansa 5, a sua mente sai, volta, vai fazer alguma coisa, olha para o céu, diz oi, tal, faz lá, tal, volta. Só que isso é a técnica de Francesco Cirillo lá do passado. Como as empresas não vão estar liberando muito cara assim a cada 25 minutos, né? Pô, pera aí também, né? Então, há uma adaptação dessa técnica, que geralmente eles fazem 10 minutos a cada 50. Algumas empresas aplicando a técnica Pomodoro, de 10 minutos a cada 50. Principalmente se o trabalho é de alto nível de pressão, entrega, resolução, decisão, que é aquela coisa, o dia inteiro, o cara trabalha 50 minutos, naquela pressão sai um 10, toma uma água, anda, desopila, tal. É que eu já escrevi 33 livros, gente. Lancei 33 livros. Tem hora que você está ali escrevendo, e de repente, fundiu o motor. Tu não vai para frente nem para trás. Larga. Vou fazer outra coisa. Vamos jogar bolinha de gude? Vamos. Sabe aquela coisa assim, nada a ver, para desopilar, literalmente? Vamos jogar Street Fighter lá, Hadouken. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, depois você volta para a ação. A técnica Pomodoro é mais ou menos essa coisa de despressurizar e continuar produzindo. Despressuriza e continua. Você pode tirar. Eu só estou dando uma dica aqui, tá? Isso é só uma coisa de gestão de tempo que ajuda a manter um alto nível de produtividade durante todo o dia. Se você, por exemplo, é home office, trabalha em casa, você pode aplicar a técnica Pomodoro, porque não vai ter ninguém lá em cima de você, assim, né? Está saindo toda hora para dar uma voltinha. Home office, se você... Não, home office, o cara tem que ser bom de gestão de tempo, tá? Porque você parar daqui a pouquinho no sofá e ficar olhando por nada, é 2 palitos, irmão. Para ir 55 vezes na cozinha comer um bolinho, tu tem que ser bom de gestão de tempo, viu? Tem gente de home office aí? Fala aí, dá um sinal. Vocês têm que ser os fera, hein? Gestão de tempo, vocês tem que ser kamikaze. Mas dá para fazer a técnica Pomodoro bem melhor no sentido, gente, já acabou meu horário aqui, vamos lá. 10 minutos eu tenho. Mais 5 para o Xande encerrar. E a última coisa, falando da técnica Pomodoro na gestão de tempo, eu quero dar uma dica final. Porque assim, gente, implantar uma nova rotina e uma nova cultura pessoal, alguns vão dizer, são 21 dias, é 40 dias. Na verdade, é difícil para dedéu, irmão. Não é fácil, não. Falando do contexto espiritual, o cara não tem a pegada de oração, vai começar a orar. Vai travar, vai ser difícil. Vai orar 3 minutos, vai ficar olhando para cima assim, meu Deus, não deu 3 minutos ainda. Deu 10 horas, não deu 3 minutos. Vai treinar, tudo enroscado, vai estudar um novo idioma, vai estudar uma nova ferramenta. Implantar uma cultura de disciplina não é fácil. Então eu vou te falar das 3 fases que existem
na implantação de uma cultura nova dentro da sua realidade de vida. As 3 fases. E aqui eu vou encerrando. Essas 3 aqui. Ó. Tudo começa com disciplina. Quando eu trabalho o viés da oração, por exemplo, eu começo com disciplina. Orar é difícil? É. Eu botava um relógio cuco lá 10 minutos e orar. Dava 3 horas, não dava aqueles 10 minutos. Meu Deus, 3 ainda. Aí você ia orar, em 30 segundos falava tudo, não tinha mais assunto. Aí eu fui aprendendo umas técnicas, né, como usar os dedos, aí é outra história. Quando eu ensino sobre a escala gradual da oração, eu ensino como ter uma vida de oração com técnicas, olhando para a mão, enfim, aí é outra história, outro dia, outro momento. Aí eu fui desenvolvendo algumas coisas, para me ajudar na oração, isso aqui, técnica, cada dedo lembra uma área, papapá, não sei o quê e tal. E aí, ok, mas tudo começa com disciplina. Teve alguém que serviu o exército aqui? Você lembra do primeiro dia? Lembra bem? Foi traumatizante, não? Tudo novo, amarrar o coturno, não sei o quê, cheio de regras, sim ou não? Tal, aqui, não sei o quê, tal. Meu Deus do céu. Um monte de situações, um monte de regras. No início, tu vai pela disciplina. Passa-se um tempo, se você continuar no campo da disciplina, vai virar um hábito. A oração é assim. Você começa arrastado, daqui a pouco, passou o seu dia, se você não orou, faltou alguma coisa. Cara, faltou meu momento com Deus, cara, faltou. Meu dia não é mais completo, porque virou um hábito. Nos primeiros dias na academia, dói tudo, você descobre até músculo que não existia em você, que está doendo. Mas tinha lá um músculo perdido em alguma parte do corpo, que agora doeu, começou a doer. E você foi para a academia, e dói. Depois você vai ver, se o seu dia não tiver uma atividade física, não foi completo, virou um hábito. Virou um hábito estudar um novo idioma, virou um hábito fazer isso, virou um hábito aquilo, virou um hábito. Até que você chega no último nível, prazer. Agora se tornou prazeroso fazer tal coisa, prazeroso orar, prazeroso ir. Não é mais peso, não é mais disciplina, é um grande, imenso prazer. Agora, vai começar do último ponto? Claro que não. Começa com a disciplina. É a parte mais dura, tá? Mas se tu vence a disciplina e vai para o segundo ponto, então, gerir melhor o seu tempo é uma questão inicial de disciplina. Faça um pequeno teste. Programe o seu dia de amanhã, hoje à noite, quando chegar em casa. Limite algumas coisas. Tá, vou fazer uma segunda pergunta para que a gente já está encerrando. O que mais te rouba o teu tempo hoje? Celular? Celular? Estou perguntando, quem quiser responder, responde. Está cada um na sua liberdade aqui, não é? 2 já falaram que é celular. Quem que é celular aqui que acha que é o celular? Tá bom, achamos. Tá beleza. Não precisa nem passar para a próxima pergunta, né? Então, vamos lá, gente. Como resolver isso? Me diz aí. Se já é no 100% quase que é o celular. Como você resolve isso aí amanhã? Limitando o acesso? Determinando prazos específicos para a utilização do mesmo? Eu tenho um perfil que ele requer postagens diárias. Nós temos na igreja, são 2 postagens diárias. Eu posso entrar, postar e sair, ver se no direct tem alguma mensagem pessoal e responder, ou aproveitar e ficar, né? É o que a gente faz. Eita glória! Aí já engata um atrás do outro. Aí o algoritmo já joga bem aquilo que você gosta. Beleza. Acabou, morreu ali, 30 minutos. 40 minutos. Foi. 40 minutos que você poderia estar produzindo algo. É uma questão de disciplina, gente. Ou botar um limitador, como a irmã ali falou, botou um limitador e ponto, pagou.
Então, assim, pegue tudo isso que você aprendeu hoje, identifique o macro primeiro, sem o macro não dá. No macro estabeleça o micro, que são as microatividades agora junto com o macro. Vá colocando prazos. Eu estou ressignificando muita coisa da minha agenda para 2026. Eu tive que ressignificar, porque vieram novas metas, novas responsabilidades, novas situações, e eu tive que acoplar elas dentro da minha rotina e eliminar um monte de sanguessuga de tempo. Netflix é uma bênção, ver filme é uma bênção, sim, mas eu maratono uma série, 2 séries, 3 séries, 1000 séries, mas não maratono um novo curso que vai aprimorar a minha profissão, ou um tempo com Deus. É bom, veja, assista, está tudo certo, né? Você tem que ter o lazer, mas a questão é o excesso. A questão é excesso. Quais são os teus excessos hoje? Sai daqui pensando nisso. Dorme com essa, amanhece com essa, e resolva essa durante toda a semana, que vai ser uma bênção. Tem mais alguma coisa, não? Gente, é isso aí. Obrigado, viu? Deus abençoe. Lúcio, vem cá. Vamos ficar de pé um pouquinho, em nome de Jesus. Posso fazer só uma oração rápida, Lúcio, com eles aqui antes? Quero fazer uma oração com você, não poder deixar de encerrar sem isso, para que Deus venha nos dar graça, viu? Que não é fácil não, tá? Não é fácil a gente colocar a casa em ordem. Eu quero só citar uma coisa que é bíblica. Não citei Bíblia nenhuma aqui, mas Deus falou comigo sobre um texto no passado que fala sobre orçamento doméstico. Eu estava ensinando muitas pessoas sobre a questão de gestão pessoal. Bacana isso, tá? Estava lá. E até que um dia Deus me trouxe em João capítulo 6. O Evangelho de João capítulo 6 narra um dos milagres mais extraordinários de Jesus, quando ele transformou 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres. Você lembra dessa passagem? Já ouviu algum dia em algum lugar? Ok. Então, você lembra que os discípulos vêm até Jesus? Olha só a cena, os discípulos vêm até Jesus? Vem, não vem? Ok. E preocupado, tem uma multidão aí. Ainda que a gente tivesse 300 denários, quase equivalente a um ano de trabalho, não ia dar para alimentar essa multidão toda. O que a gente faz? E Jesus testando os caras. O que vocês fazem? Tá bom. Até que o meu xará, o Andrezão, traz um menino que tinha na mão, então, 5 pães e 2 peixinhos, até Jesus. Quem lembra o que Jesus faz primeiro? Ora. Olha. Agradece. Não, agradece, olha, ora ou pega? Pega, olha, agradece ou não pega? Nenhuma disso. A Bíblia fala que primeiro ele organiza de 50 em 50, de 100 em 100 na grama, porque não vai haver multiplicação em ambiente desorganizado. Dorme com esse barulho agora, viu? Não vai haver multiplicação na sua vida se o ambiente está desorganizado. Bota a casa em ordem que a bênção chega. Pronto, resumiu a nossa noite. Vamos orar então. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Nos ajuda, eu te peço, a cada um de nós, a colocar a casa em ordem. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nos ajuda a gerir melhor o que o Senhor nos deu de primazia, que é o tempo. Que o nosso tempo possa glorificar a Deus. Nos ajuda nas nossas demandas, falta de disciplina, falta, Senhor, meu Deus, de poder aplicar aquilo que o Senhor está colocando diante de nós, no macro, para desenvolvermos e frutificarmos. Nós queremos e pedimos a Tua ajuda, amado Jesus. Eu abençoo cada lar que está aqui representado, aqueles que estão conectados online agora, muita gente nos acompanhando nas plataformas digitais, que o Senhor possa alcançar cada lar, alcançar cada família. É a nossa gratidão na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, gente? Dê um aplauso a Deus aí, obrigado.